Fala pessoal, bora lá para mais uma atualização do sítio do Pica-Pau Amarelo. Tirando as brincadeiras de lado, a gente vai falar sobre o Flávio Amaral. Ontem ele esteve no Eu Acredito podcast do Pastor Fábio. E eu falo para vocês, quanto mais eu assisto, mais dúvidas eu continuo a ter. E sempre aparece um fato novo. Agora o fato novo, ele fala que é professor, mas quando se pergunta onde foi que ele se formou, ele diz que ele não é formado. E parece que realmente ele não é formado, tá? Porque de matemática parece que ele não entende direito. E já já a gente vai falar sobre isso. Então bora pro vídeo que eu separei alguns pontos aqui que eu tenho certeza que você não vai ver isso em outro canal. Então já se inscreve, dá uma força aí pra gente. Desde já meu muito obrigado a você que se inscreveu aqui no canal. Nesse último mês quase 500 pessoas se inscreveram. Então a gente tá próximo de atingir a meta dos 1000 inscritos. Então eu preciso da sua força, bora lá. Uma coisa que ficou muito nítida, que até o pastor Fábio ficou em certa medida desconfortável, é porque eles não conseguem, por exemplo, participar de um podcast sem estar de olho nos comentários. E como ali é um espaço que eles não conseguem sair ocultando as pessoas e tal, então eles ficam um bocado desconfortáveis. E o pastor Fábio falou, presta atenção aqui, porque o tempo todo, quando não era um, era o outro, ou quando não eram os dois. Olha aqui, mas olha esse comentário. Olha. Conta pra mim, deixa ele. Não, quem falou foi eu, André. Você não tem que falar por mim, não. Então deixa os comentários aí, pastor Flávio. Se eu me arrependo... Eu não sou a favor de ofensas de caráter pessoal. Pode ter as suas opiniões, isso nem para um lado e nem para o outro, ok? O que é crime, o que é questão de opinião, é questão de opinião. Ofensas, tá? Eu não quero isso pra você, também não quero isso pra mim. E se alguém cometeu algum crime, algum delito pra cima de você, você vai lá e procura justiça. Só que é o tempo todo de olho ali nos comentários, de olho nos comentários. Ah, mas tem fulano aqui que tá falando isso, tem fulano... É até desconfortável. Agora imagina o pastor Fábio que tá ali mediano e... presta aqui atenção aqui, ó, o mundo que tá acontecendo é esse aqui. Então eles ficam preocupados com a imagem, com aquilo que tá... Mas isso em tempo real, todo mundo se preocupa com a sua imagem, né? Se estão falando bem, se estão falando mal de si, até para poder entender um pouco do que as pessoas acham. Mas ali você vê que é assim, é o tempo todo. Aí teve essa questão do professor, ele falou, não, eu sou professor, isso e aquilo, até o pessoal, como assim? Você é professor? Não, eu sou professor e tal, dei aula de matemática, isso e aquilo. Aí depois, quando foi pra parte do pessoal que mandou as perguntas, a pessoa, mas você se formou onde? Ah, mas eu não me formei. Pô, mas ele disse que deu aula e tal, ajudou ali como fosse um reforço. Você vê isso mal? Pessoal, não, em ajudar outras pessoas eu não vejo isso mal. Mas essa modalidade de ser e não ser, ter feito, mas eu não fiz bem assim... Isso você vê que em outros vídeos eu já relatei. É muita coisa que é dúbia. Então eu sou formado. Mas você se formou onde? Não sou formado. Eu já trabalhei. E parece que realmente ele não se formou como professor de matemática, porque quando chega lá na questão do carro, de novo, aí o pessoal, pastor, mas precisava mesmo e tal, tem o carro que tem? Não, mas o carro é por causa de economia e a gente precisa de um carro melhor. Pronto, eu não preciso ficar abrindo aqui a minha vida para vocês, mas eu tive que tirar uma certificação, que eu já trabalhei no mercado financeiro, e para mim poder orientar os clientes, eu tive que tirar uma certificação lá na FGV, eu tive que fazer uma prova lá na Avenida Paulista, tinha que tirar uma média acima de X, aí eu ganhava uma certificação por um período, que aí depois tinha que ser renovada e pronto, quem continuou no mercado financeiro sabe dessas certificações que tem. Mexer com HP12C, juro composto, e aí vamos lá, ele é professor de matemática. Quando o Fábio foi lá visitar, ele falou pro Fábio, Fábio, olha, eu ganhei um Creta de uma seguidora, alguém e tal, quis abençoar aqui um ministério, aí você não sabe se é um ministério ou se é ele, porque tá tudo misturado, tá? E isso é um grande problema para mim. Não sabe o que é da igreja, que ali também não é igreja, e o que é deles, pessoa física. Então vamos lá, conta de padaria, tá? Não vou complicar, não vou usar juro composto, nem nada. Ele tinha um carro que saiu R$0, saiu bola. Ele só tinha que colocar combustível. Beleza. Ah, mas esse carro ele bebia muito, então por isso que me falaram que tinha o Toyota Cross. Inclusive, eu já dirigi um Toyota fora do Brasil, fiquei com ele por mais de 30 dias. Não era o Cross, era o hatch, o híbrido. Assim, é o topo de linha um carro desse. Beleza. Ah, e aí me falaram que com esse outro carro aqui, se no outro eu gasto 1000, nesse agora eu só vou gastar 500. Porque eu ando muito para um lado para o outro, então eu vou ter 50% de economia. Você fala, maravilha. Só que para mim ter 50% de economia, eu tenho que entrar num financiamento e eu vou pagar R$2.000 só de prestação. Te parece que ele sabe fazer conta? Ele tinha um carro custo zero, só tinha que colocar gasolina, e vamos supor que de gasolina ele gastasse 1.000, ou que fosse 2.000, e aí ele descobriu que o outro carro ele ia ter 50% de desconto.
em termos de combustível. Tá bom, de 1.000 ia gastar de 500, de 2.000 ia gastar 1.000, só que agora ele descobriu que existe um outro carro que é mais econômico, só que para ele conseguir ter esse carro, ele tem que pagar uma parcela de 2.000. Então ele paga os 500, que seria o combustível em termos da redução, e agora mais 2.000. Então ele saiu de uma dívida de 1.000 para uma dívida de 2.500. Te parece que ele é um bom professor de matemática? E aí o Helder, o que eu tenho gostado é que assim, o Helder, ele não tem só falado as coisas, tá? Ele tem mostrado. Ele chega lá e mostra o print. Eles não ficam, cadê as provas, cadê as provas, cadê as provas e as provas? Do lado dele eles não mostram. Mas do lado contrário, vira e mexe, o Helder sempre solta. Ó, não falei pra vocês que eu tinha dado os strikes? Pumba, tá aqui a tela dos strikes. Olha, eu não tinha falado pra vocês que eu tinha enviado e-mail? Pumba, tá aqui o e-mail. Então assim, o Helder ontem, não assisti toda a live, mas um período da live que eu assisti, ele veio e trouxe. Então é o que eu falo pra vocês. De um lado tem uma pessoa que tá falando que não, outra pessoa que diz que realmente é aquilo, a pessoa vai lá e coloca o print pra você na tela. Poxa, em que eu vou acreditar? E de novo, ele sempre colocando em xeque a sexualidade do Israel lá do Fuxico Gospel e tal. É sério, ele parece que ele assim, ele se diz ser pastor, mas parece que ele parece que ele não sabe, não é o peso, mas a importância, a graça divina que é você ser chamado de pastor. Porque claro que eu também acredito que só ser pastor não é um simples crachá, ou você está associado a uma entidade XYZ, mas calma aí, a gente lê na Bíblia quais são as características de um bom obreiro. De um bom obreiro, lá está escrito quais são as características. Então por isso que eu sou a favor de que eles se afastassem para ser tratado. Porque como que eles mesmos alegam que tem dificuldades, estão passando por isso e por aquilo, mas falam, não, mas pode deixar que a gente vai ajudar outras pessoas. Eu não já falei para vocês? Poxa, eu só consigo salvar alguém se eu estiver salvo. Poxa, se eu não sei nadar, eu tô vendo alguém se afogar, como é que eu vou ajudar essa pessoa a se salvar? Vai morrer os dois. Você lembra do exemplo do avião? Primeira coisa que você tem que fazer, ó, coloca o oxigênio. Será que eles não conseguiam ficar afastados? Mas é que tá, parece que eles não se afastam para ser tratados, para ser pastoreado. Porque eles falam, não, tem um pastor que é amigo meu, tá. Mas quem é o seu pastor? Eu tive um pastor aí, muitos anos da minha vida e tal, e ele brincava, ele falava, ó, pastor tem que ter pedigree. No seguinte sentido, você precisa saber o histórico dele, você tem que saber quem é o pastor dele, de onde que ele veio, a linhagem dele, a história dele antes e tal. Tudo isso faz com que você evite cair na mão de lobo. Porque como qualquer um pode falar, eu sou pastor, você pode falar, então tá tudo bem, né? Só que quando você sabe, esse daí já veio da igreja dividida, esse daí já rachou, esse daí já teve maracutaia na questão financeira, e esse daqui, aí você já fala, opa, calma aí, esse currículo aqui não me parece muito bem não. Então eles falam que tem amigos pastores, isso e aquilo, mas realmente eles não têm uma pessoa, ou se diz que tem, não houve. Então para mim eles só não se afastam para se cuidar, porque se eles assim o fizer, parece que eles perdem alguma coisa que eu não sei. Pronto, é vocês que vão dizer o que vocês acham disso. Então sempre atacando a questão da sexualidade. Ele é pastor, gente. O se diz ser pastor. E aí fica com aquele joguinho de palavras. Eu desejo que você morra. Não, mas calma aí. Não é bem assim. Não é morrer no literal. É morrer no sentido de morrer para Cristo. Então por que você que é pastor, você que está ali para cuidar de ovelhas, você não já fala? Cara, você precisa aceitar Jesus, você precisa se converter, você precisa morrer pro mundo e deixar dessas coisas aí, não. Vem, eu desejo que você morra. Aí, pronto, solta isso. Aí quando os outros vêm falar, não, mas não era bem assim. Eu desejo que você morra, mas é que você morra para esse mundo. Tentando fazer joguinho de palavra, ó gente. Não é meninice. O pastoreado não é para menino. Isso é meninice. Então, já deixa muito claro que lá não é igreja, lá não tem culto. Então, tem que dar o nome certo. Qual que é o nome daquilo? Aquilo é um centro de reabilitação? Aí, para ficar confundindo as pessoas, não, ali é um ministério. Tá, é um ministério, mas se você diz que é uma igreja, não tem culto, o espaço lá não é aberto. Se alguém quer visitar, não tem. Quem é o pastor presidente? Não tem hierarquia de igreja. Então, assim, é tudo da minha maneira. E aí é onde se demonstra que é tudo bagunçado, é tudo misturado, porque aí fala, não, o dinheiro que entra é tudo nosso e já mistura, e a mesma coisa que eu como, eles comem, onde eu passeio também eles podem passear, o que eu tenho é o que eles têm, e tá tudo ali junto. O trabalho em si, quando você pega assim, trabalhar com pessoas vulneráveis, pessoas que são alcoólatras, uma pessoa que tem um vício disso, vício daquilo,
Como que a gente pode falar que isso não é um trabalho louvável? Qualquer pessoa que queira trabalhar com isso é louvável. Mas o só trabalhar com isso em si não é louvável se não tiver outras coisas. Se não houver transparência, principalmente para quem vem a público pedir dinheiro. Então você não sabe se o lugar tem hierarquia ou não. Diz que tem culto, mas não tem culto. Então assim, só dizer que você trabalha com essas pessoas e tal, ok, isso é louvável. Mas ali você vê que faltam muitas coisas que são basilares. Então eu falo pra vocês podem ver nos vídeos que eu faço aqui, eu não taco a pessoa direto dele ou dela, independente da opinião que eu tenho. São perguntas que eu faço e que fica muito nítido, e eles mesmos acabam respondendo. Ele disse que ele não tem medo de ser preso. Pra mim uma coisa é fato, tá? Ali é um negócio que aparentemente usa de uma capa boa, de que olha, vamos ajudar as pessoas, vamos ajudar os pobres, vamos ajudar esse público em específico, mas a forma em si como é tratado, a forma em si como é estruturado, é tudo bagunçado. Tá? Então, pessoal, você que assistiu a live, coloca aqui nos comentários o que você achou, daquilo que o Nick tá falando, se pra você faz sentido ou não, e uma coisa que eu tenho curiosidade de saber, você que tá me assistindo, de onde você me assiste, coloca aqui embaixo. Pô, Nick, tô aqui, tô em São Paulo, tô em Curitiba, tô fora do Brasil, coloca aqui pra mim saber. E se você não é inscrito, já se inscreve no canal. E vamos que vamos, pessoal. Deus te abençoe. Fui!